Aleluia! Glória a Deus! Lembra do moleque pistola? Pois é, o moleque pistola, ele mudou de nome. Agora é Irmão José. Ele mudou daquela pessoa, daquele bandido salafrário, para ser uma pessoa que só procura fazer o bem para outras pessoas, inclusive aquelas pessoas que perseguiam ele. Isso é uma transformação total. Quero que você fique até o final do vídeo, porque hoje eu vou falar do maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. É a salvação. Quando uma pessoa é salva, há festa no céu, há júbilo em todos os lugares celestiais, e isso é tremendo. E fique até o final do vídeo, pois hoje eu vou simplesmente trazer para você: será que você teve essa experiência, ou sabe se uma outra pessoa teve realmente a experiência da salvação? Olá, meu povo! Quem fala é Rodolfo Faria em mais um vídeo da nossa série Desvendando os Artigos de Fé da Igreja do Nazareno. E hoje nós vamos para o 9º artigo de fé, que é a justificação, regeneração e adoção. Então vamos adiante para entender muito bem o que trata esse maravilhoso artigo de fé. Então aproveite, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, já deu um like aí, ó, pega o dedão aí, ó, dá um like aí para mostrar, para engajar aqui no nosso conteúdo, como também compartilhe se esse conteúdo ele é relevante, se você acha interessante que outras pessoas entendam a mensagem da salvação, o que esse reflexo, que milagre é esse que pode acontecer na vida das pessoas pelo poder, pela graça de Deus. Só que é bom que eu deixe bem claro para você que a ênfase da mensagem de Jesus não era a salvação do homem, mas a chegada do reino de Deus. Muitas vezes as pessoas confundem a pregação do evangelho com a própria salvação do homem. A salvação do homem, ela é um reflexo do evangelho. Mas a centralidade, o centro, a maior importância da mensagem de Jesus foi a vinda do reino de Deus, que consequentemente traria salvação e traz salvação ao homem. E a salvação, ela se reflete em 3 obras que acontecem simultaneamente. Por isso que nós estamos falando desse artigo de fé. Quando a gente fala em justificação, regeneração e adoção, que juntos nós podemos dizer que é a própria salvação do homem, a gente pode também falar que essas 3 obras de Deus acontecem simultaneamente. E segundo a doutrina da Igreja do Nazareno, a salvação, ela também é chamada de primeira obra da graça. Por que é chamada primeira obra da graça? Porque também existe a segunda, que a gente vai falar num próximo vídeo, tá? Esse nome também, ele também se traduz como santificação inicial. O ser humano, quando ele é salvo, ele tem uma transformação, uma purificação inicial. Tá joia? E que nós, inclusive, vamos tratar com mais profundidade no vídeo seguinte, no nosso próximo encontro. E agora eu gostaria de fazer uma distinção que é muito importante para você entender o processo da salvação. O arrependimento que nós falamos no vídeo anterior, se você quiser, dê uma olhada no nosso vídeo anterior. O arrependimento, ele é um ato do homem. Ele é um ato humano, capacitado por Deus. Sem a capacitação divina, um homem não consegue se arrepender. Mas com a capacitação do Espírito Santo, o homem, ele age ao arrependimento.
para que, inclusive, procure uma restituição. Não que ele vá pagar algo pela sua salvação, mas porque ele entendeu que ele pecou contra a santidade de Deus e contra as pessoas. Ele descumpriu o mandamento do amor. Já a salvação, ela é uma obra divina, é uma obra de Deus. O homem não tem condições de salvar a si mesmo. Ele precisa de Deus. A atuação é direta de Deus na vida do homem. Então fique claro, arrependimento, ele é um ato humano capacitado por Deus. Salvação, ele é um ato que, na realidade, ele desemboca em 3 atos que ocorrem simultaneamente na vida do homem, que é um ato de Deus. E finalmente eu vou falar agora do que o manual fala nesse 9º artigo de fé, sobre justificação, regeneração e adoção. Nós estamos falando sobre a atuação da graça de Deus, a primeira obra da graça. Não é o homem, é Deus que atua na vida do homem. Esse primeiro ato é a justificação. Lembre-se sempre, justificação tem a ver com julgamento, com justiça. Pense nisso. A justificação é como se nós estivéssemos tratando sobre um processo judicial criminal sobre as pessoas. Toda a humanidade responderá pelos seus atos diante de Deus, que é o justo juiz. Lembrem-se disso. E esse ato de Deus, ele é para o perdão. A justificação é um ato de Deus que perdoa o homem. Isso mesmo. E esse ato de perdão, nesse processo judicial, ele envolve 3 coisas. A primeira coisa é que o homem, ele deixa de ter culpa. Ele não tem mais culpa. Toda a culpa dele é anulada. Esse perdão, ele anula toda a culpa do homem. Também a segunda coisa, ela traz a remissão. Dentro dessa sentença, absolutória, de absolvição dessa pessoa, tem uma declaração nessa sentença falando que todo pecado que o homem cometeu foi pago por Jesus Cristo. Ou seja, houve uma remissão. A pena que o homem merecia, ele não vai cumprir mais. É a segunda coisa. E a terceira coisa que fala na justificação é que nos aceita, Deus nos aceita como justos, como justificados, como inocentes. Nesse momento, nessa declaração de justificação, nesse ato gracioso de Deus sobre a vida do homem, o homem é declarado inocente, não por seus méritos, mas pelo mérito de Jesus, o justo, ter morrido na cruz, ter pago o preço, ter assumido a nossa culpa, ter assumido a pena, ter cumprido a pena que nós merecíamos. Ele cumpriu a nossa pena na cruz do Calvário. E hoje nós somos inocentes não por nós mesmos, mas porque Jesus, ele é inocente e ele vive nas nossas vidas. E falando um pouquinho mais sobre justificação, eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre um processo judicial. Eu tenho uma certa familiaridade porque eu trabalho com isso no dia a dia no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e Territórios. Eu sou servidor público lá e eu tenho uma familiaridade com isso. Mas um processo judicial, ele é conhecido pela doutrina como uma composição de conflitos. A finalidade desse processo, ele tem o propósito de, no final dele, compor um conflito. E aí eu pergunto, peraí, se toda a humanidade ela vai ser julgada por Deus, que conflito é esse? Da onde você tirou? Eu vou ser julgado por quê? Que conflito? Que conflito? Pois é, o pecado ele gera inimizade entre a humanidade e Deus. Esse é o conflito. É um conflito em que Deus ele é ferido e nós somos aqueles que ferem a Deus. E Jesus e Deus mesmo procurou resolver
todo o problema do homem na vida, na história de Jesus. Jesus, ele se entregou para fazer a vontade de Deus, para morrer em nosso lugar e dissipar essa inimizade que existe entre a humanidade e Deus. E a justificação é para quem? É para quem a justificação? Pois é, ele tem um propósito, a justificação. É para que o homem creia, é para quem crer em Jesus Cristo. Quem crer em Jesus Cristo como Senhor, Jesus Cristo está vivo, à destra de Deus Pai. Para que nós sejamos justificados, nós precisamos crer em Jesus Cristo como Senhor. E se Ele é Senhor, qual é a nossa posição frente a Jesus Cristo? Servos. Eu vou usar uma outra palavra até mais forte que de repente você entenda. Escravos. Escravos da vontade de Jesus. E também como Salvador. Ele sendo o Senhor, Ele nos salvará, porque Ele salvará os seus servos. Pois é. E aí, nós pensamos o seguinte, isso não está no artigo de fé quanto à importância do batismo, nesse artigo de fé. Porque basta a pessoa receber Jesus como Senhor, ela é salva. Mas se eu sou servo de Jesus, eu vou me batizar. Eu acredito, eu sigo o exemplo, porque Jesus, ele deu o exemplo do batismo. Portanto, se o nosso Senhor deu o exemplo do batismo, por que eu não vou descer as águas seguindo o Senhor da minha vida? O batismo, ele simboliza o arrependimento. Quando um homem, ele vai descer as águas, ele simplesmente, em uma atitude, como um símbolo e também um selo, nós vamos tratar no artigo de fé de batismo sobre isso. Ele é um símbolo e um selo de que eu sou arrependido e eu recebo a graça de Deus. Mas quando eu assumo isso, é um ato humano, porque quem salva é Deus, portanto, ato divino de salvação. O segundo ato da salvação é a regeneração. É muito simples, né? Regenerar é o nascer de novo, é a pessoa se tornar espiritualmente, ter um renascimento espiritual. E qual é o reflexo disso? A natureza dessa pessoa muda. Quando uma pessoa nasce de novo espiritualmente, a natureza carnal, ela simplesmente é anulada pelo ressurgimento, pelo nascimento da natureza espiritual humana. E nesse momento, quando a pessoa nasce, ela é capaz de 3 coisas, e isso também está nesse 9º artigo de fé. Ele é capaz de ter fé, ele é capaz de amar, de ter amor, porque ele não conhecia o amor, não conhecia Deus, e Deus é amor. E ele é capaz em obedecer, porque sem esse novo nascimento existe uma incapacidade natural pelo pecado original de obedecer à voz e à vontade de Deus. E por último, o último ato da salvação na vida do homem é a adoção. Todo mundo fica falando que é filho de Deus, pois é, a sua natureza, ela demonstra, ela reflete a natureza divina. Só assim nós podemos ter a convicção, só mostrando que nós temos as obras divinas na vida dos outros, é que nós podemos realmente ter essa convicção que somos filhos de Deus. Porque um filho de Deus, ele promove primeiramente a vontade de Deus, a vontade do Pai. Essa é a natureza de um filho de Deus. Isso é muito claro. E quando nós somos filhos de Deus, existe uma família, a família divina, como semideuses, que seja. Mas esse semideus ainda nós temos a natureza na carne, nós temos a natureza carnal, nós somos homens, mas temos a nossa natureza espiritual é completamente transformada
pelo Espírito Santo de Deus, que é o agente da graça. Neste artigo de fé, diz que esses três atos divinos acontecem simultaneamente, na mesma hora. Justificação, regeneração, adoção acontecem na mesma hora. Deus, quando salva, ele salva instantaneamente e já acontece a justificação, a regeneração e a adoção na vida do homem. Só que tem um detalhe que nos define, inclusive, como arminianos, que eu trato isso muito bem quando eu falo sobre a graça preveniente. Se você não viu, por favor, veja o vídeo da graça preveniente. Vamos lá, pessoal. A primeira obra da graça, a salvação, ela é condicionada pela fé. Mas espera aí, a fé não é um dom de Deus? Sim. Mas o homem precisa aplicar esta fé. Existe um ato humano. E que ato humano é esse? Arrependimento. Antes de Deus salvar o homem se arrepende dos seus pecados. E em seguida, Deus salva o homem com os três atos simultâneos: justificação, regeneração e adoção. Portanto, a graça, quando atua na vida do homem, ela é irresistível. Se existe uma condição da atuação do homem pela fé, que é um dom de Deus, mas o homem tem que ter uma contrapartida de aplicar essa fé se arrependendo, então a graça de Deus, ela é irresistível ao homem pelo seu livre-arbítrio, para que ele seja responsável diante de Deus no juízo divino. E é o Espírito Santo quem testifica essa primeira obra da graça na vida do homem. Ou seja, é ele que demonstra que o homem realmente é salvo. Mas vamos lá. Como que o Espírito Santo testifica? Eu tenho entendimento, isso não está no artigo de fé, tá? Mas eu tenho entendimento. Boas obras. Se a pessoa não pratica boas obras, ela não reflete que tem a natureza transformada. Ela precisa buscar em Deus, em humildade, em quebrantamento, que ela encontre o Senhor. Então agora, nas minhas considerações finais, eu faço simplesmente um desafio. Você chegou aqui, parabéns, né? Mas eu faço um desafio. Celebre! Celebre, se você é salvo, celebre, mas celebre muito, porque você é filho de Deus. Independente das circunstâncias que estejam acontecendo em sua volta, você é filho de Deus. Você foi salvo, a graça do Senhor te alcançou, te tomou. O Senhor teve misericórdia de você. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Teve uma vez em que mostraram numa desses programas televisivos de igrejas de teologia neopentecostal, em que o pastor estava com um microfone, né, perguntando às pessoas, tinha uma fila de testemunhos, para que as pessoas dessem um testemunho. E, nesse momento, a pessoa que estava dando testemunho de vitória na vida dela falou: olha, eu tenho um testemunho tremendo para contar para vocês. Eu era uma pessoa perdida, sem esperança. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada na minha vida, até que eu conheci a Jesus Cristo, até que o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou uma pessoa plena, porque eu tenho comunhão com Deus. E aí o pastor chegou e ele fez a seguinte declaração, a seguinte pergunta: é só isso? É só isso? Não. Não é só isso. A igreja precisa entender que nós devemos celebrar dia após dia. Não pelo que nós temos, pelas coisas, isso tudo passa, até o nosso corpo. Passa. E é muito rápido.
é como uma flor, vai embora rápido. Mas hoje eu desafio a você a celebrar a vida eterna. Que Deus te abençoe poderosamente.